Oi, pessoal, vamos chegando. Todo mundo consegue me ver e me ouvir? Olá, turma. Convidem aí os seus colegas, os seus amigos que vão fazer a prova para delegado de Polícia Civil no Pará, porque, sem dúvida, nós teremos uma super revisão. Você que está acompanhando aí contagem regressiva desde o começo do projeto do Supremo, está percebendo que a gente está cheio de novidades. Todos os professores se esmeraram, cuidaram muito para procurar para vocês as questões todas da FUNCAB e com certeza nós não faremos diferente hoje com direitos humanos. Os temas super quentes. Oi, Elisa. Oi, Vitor, querido colega, ex-delegado de polícia. Vitor, olá, que felicidade. Dag Batista, Tati, boa noite, vamos chegando. E hoje, pessoal, olá, oi, professor, Supremo TV, não sei quem tá por trás aí do perfil, mas um beijo, obrigada pela confiança de sempre. Pessoal, é o seguinte, hoje nós trouxemos 5 temas super importantes, um beijo pro Pará, já a gente tá aí. 5 temas super importantes sobre os direitos humanos. O que acontece? As provas da FUNCAB de direitos humanos, elas são provas não muito sofisticadas, eu diria assim. A FUNCAB, ela tem por característica cobrar muito lei seca, cobrar dispositivos muito claros, muito específicos, no nosso caso aqui de direitos humanos, das convenções, dos pactos, dos tratados, dos acordos, as características que nós vamos falar um pouquinho sobre elas agora. Então, são coisas bem pontuais, não tem tanta dificuldade na nossa prova, mas nós também vamos explorar aqueles pontos que o edital deu pra gente, falou, ó, isso vai cair. Vocês perceberam que são só 4 pontos de direitos humanos no edital. E aí, lá em legislação especial, solta o Pacto de São José da Costa Rica, repete aí a Declaração Universal. Então, é por isso que nós selecionamos esses temas pra cá, tá? Não menosprezem os direitos humanos, vão fazer a diferença na sua prova, porque penal, civil, processo penal, a turma vai estudar, tá? Mas direitos humanos ainda dá tempo de dar uma olhada, uma revisada, uma refrescada, então não percam. Olá, pessoal aí da Operação Força Tarefa, do Supremo, obrigada, Letícia, um beijo pra você. Ellen, eu vi que chegou também. Desculpa, gente, eu não vou conseguir acompanhar todo mundo, porque eu estou sem meus assessores, Murilo ainda está na delegacia, resolvendo uma situação complicada que aconteceu aqui, e eu tô fazendo essa transmissão para vocês. Como eu dizia, nós vamos ter que focar aqui em alguns pontos principais. Depois eu vou dar, no finalzinho, algumas dicas do que dar uma olhada nessa reta final. Como trabalhar essa reta final para a prova, tá? Então, eu quero agradecer aí o pessoal da Operação Força Tarefa, da turma DPC, do Intensivão Pará do Supremo TV, pessoal do Tiro Certo, do Endelta. Beijos a todos vocês. Tá? Convidem aí os seguidores, porque vai fazer diferença. Deem os likes aí pros nossos vídeos aí do Supremo TV pra gente continuar sempre com esse projeto bacana com vocês. Vamos começar? Fernanda Fidalgo, beijo. Vamos começar? Todos firmes? Fortes? Então tá. Galera, é o seguinte, primeira dica que eu vou trazer pra vocês é um incidente de deslocamento, tô com meu roteiro aqui pra lembrar de todos os pontos, não me esquecer, pra vocês não perderem essas questões na prova. Essa é a questão certa. Se não na prova de direitos humanos, na prova de direito constitucional, que é o incidente de deslocamento de competência. Quem ainda não pegou uma caneta ou não ligou o computador, já liga, já anota, porque isso vai cair na sua prova, tá? O que é um incidente de deslocamento de competência, pessoal? Está previsto no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal. É uma novidade trazida pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. E o que é esse incidente? Quando é que ele pode ser suscitado? Por quem? A quem? Ele é suscitado em qualquer fase do inquérito ou do processo. Então anotem isso, porque a pegadinha na sua prova que vem tentadora é que em qualquer apenas na fase processual, aí você vai lá e mete o xizão, né? Inquérito também. Então, qualquer fase do inquérito ou do processo, em caso de grave violação dos direitos humanos, o Procurador-Geral da República, e apenas ele, poderá suscitar ao Superior Tribunal de Justiça o incidente de deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Então, primeiro requisito, gente, primeira coisa que tem que ter, uma grave violação de direitos humanos. Claro que um direito é trazido por um tratado internacional, a gente não está falando de direito interno, tá, pessoal? Então, um tratado internacional de direitos humanos, ele é violado pela República Federativa do Brasil, de forma grave. 1, grave violação. 2, quem pode suscitar? PGR, Procurador-Geral da República, e tão somente, tá? Então, a competência para suscitar
o incidente de deslocamento de competência é do Procurador-Geral da República. A quem? Aí na sua prova vai estar lá, o STF. Outro dia mesmo eu estava vendo, preparando as questões para a turma do Supremo, tava lá, o STF em 3 assertivas. Vai levar bomba, tá? É o Superior Tribunal de Justiça. Então, o PGR suscita o deslocamento de uma competência que originariamente seria da Justiça Estadual para a Justiça Federal, em caso de inércia, de negligência, tá? Isso já aconteceu no Brasil aí, para vocês terem essa curiosidade, 2 vezes, no caso de 2 mortes que ocorreram no Nordeste. Uma de um vereador e a outra de um promotor de justiça. Gente, o SIG tá latindo aqui. Como eu tô sozinha e se eu trancá-lo, os latidos serão muito maiores, vocês relevem se ele continuar assim, tá? SIG e a Glock estão brincando aqui e daqui a pouco o negócio vai ficar feio. Pessoal, essa também é a aposta do professor Rodrigo Belo. Ah, bacana, tô adorando estudar com vocês. Que bacana, a gente também tá adorando que vocês estejam conosco, tá? Então, incidente de deslocamento de competência, questão certa. Falei isso em todas as turmas, falei na turma do Supremo, falei pro pessoal do tiro certo. Então, vai cair isso na sua prova, tá? Sem medo, não vamos errar. Segundo ponto, características dos direitos humanos. O Elisa vai falar de características, pelo amor de Deus, né? Isso é fase inicial de direitos humanos. Quem não estudou até agora não estuda mais. Não dá tempo ainda da gente ver umas coisinhas aqui. Funcab cobrou, gente, salvo engano, em 2013 ou 2014, claramente, não foi em prova para delegado, mas as questões são muito semelhantes, como eu disse, não tem um grande grau de requinte. Cobrou claramente a definição da característica e logo abaixo, a definição compete a... Ah, obrigada, Dani, um beijo. Compete a característica A, B, C, relatividade, universalidade, historicidade, pronto. Aí vem o candidato e não sabe a definição básica, né, das características dos direitos humanos. Vamos trabalhar uma a uma, rapidinho, só para refrescar a memória? Primeira, seguir o roteiro. Renata Abreu, professora querida de Constitucional. Não me deixe passar vergonha, hein, Renatinha? Coloca aí, ajuda aí a gente nas nossas ponderações, tá? Direito Constitucional e Direitos Humanos ali, casadinhos. Olá, maravilhosa professora Renata Abreu. Vamos lá, gente. Relatividade. O que é a relatividade dos direitos humanos? E aí a gente vai ter que ter 2 perspectivas muito claras na nossa cabeça. Que a posição do Supremo Tribunal Federal é diferente da posição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de quando, pessoal? Lá de 1948, né? Adorando as dicas. Obrigada, Nicole. Lá de 1948. Qual que é a diferença, para vocês entenderem? Bom, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, anotem, traz apenas 2 direitos como direitos absolutos. Quanto a eles, não tem conversa, tá? São 2. A proibição à tortura e a proibição ao tráfico de escravos, a proibição à escravidão. Repetindo, os 2 direitos trazidos como absolutos na Declaração Universal de Direitos Humanos são a proibição à tortura e a proibição ao tráfico de escravos. Está lá no artigo 4º e artigo 5º, salvo engano, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Parênteses, leitura obrigatória para sua prova. Nossa, Elisa, vou ter que ler declaração, tratado internacional. São só 30 artigos, pessoal. É coisa rápida. Eu tenho certeza que vai cair letra literal da declaração, tá? Então, não se esqueçam de forma alguma de ler aí a Declaração Universal, aquela de véspera, sabe? Aquela última leiturazinha para deixar fresco. Leiam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Grave mais vídeos, a parte especial de penal para acadêmicos. O professor Murilo fica com essa parte. Me deixa aqui nos direitos humanos. De vez em quando a gente entra um pouquinho aí, se aventura em algumas leis que a gente tem mais proximidade. Vamos lá, pessoal. Então, a relatividade, voltando. Para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 2 direitos são absolutos, não tem conversa. Para o Supremo Tribunal Federal, entretanto, não há direitos absolutos. Vocês estão vendo a cortina mexer aqui, gente? São o SIG, iniciou faz tempo. Tem um tempinho já, estamos na segunda dica de 5, tá? Daqui a pouco, o Davi ou o David, você olha aí lá na nossa retransmissão que você vai ter todas as dicas gravadinhas, tá? A cortina tava mexendo aqui porque o SIG tá enlouquecido. Eu cheguei em casa, cheguei há pouco, ele tá correndo para um lado e para o outro, brincando. A gente tem 2 cachorrinhos, quem nos acompanha aí sabe disso. Então, voltando. Supremo Tribunal Federal, nenhum direito humano é absoluto. E para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, há 2 direitos que são absolutos. Proibição à tortura e proibição ao tráfico de escravos, ok? Ninguém vai errar isso. Por quê? Porque a característica, ela é a relatividade.
traz que os direitos fundamentais, deixa eu só voltar aqui, porque a gente tem um roteiro para seguir, para eu não esquecer de nada, eles não são absolutos, eles podem ser flexibilizados em situações concretas. Então, no caso concreto, o juiz... Gente, depois a gente fala sobre isso. No caso concreto, o juiz, ele pode, sem dúvida alguma, decidir qual é, pelo sopesamento de normas, sopesamento de princípios e de direitos, qual é o direito que será aplicado ao caso concreto. Então, não há para o Supremo Tribunal Federal, e essa é a posição da sua prova, exceto se ela perguntar a segunda Declaração Universal dos Direitos Humanos, para a sua prova você vai marcar que não há direitos fundamentais absolutos. Nem o direito à vida, Elisa, nem o direito à vida. A gente tem a relativização desse direito em casos de pena de morte em tempos de guerra no Brasil, não é verdade? Nós temos aí a permissão ao aborto em algumas situações específicas, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Portanto, temos que até o direito à vida, o mais sacrossanto dos direitos, o direito do qual todos os outros dependem, é um direito que é relativizado. Joia? Segundo ponto para a gente estudar, é a universalidade. E a universalidade nós estudaremos por dois aspectos. O primeiro deles é o seguinte, pessoal, a universalidade traz que todas as pessoas, independentemente de quaisquer condições, religião, etnia, nacionalidade, independentemente de sexo, de qualquer condição, de quaisquer condições, são titulares, esses direitos são oponíveis a essas pessoas, tá? Então, todos os seres humanos são titulares dos direitos humanos pela simples condição jusnatural de serem humanos. Fala a questão que vai cair sobre controle de convencionalidade. Já a gente vai falar de controle de convencionalidade, tá? Vamos lá. O que acontece? Convenção, declaração, só fazer um parênteses. Em termos gerais, para os direitos humanos, acordos, pactos, tratados, convenções, todos esses têm força de tratado internacional, tá? Força cogente. A declaração, nós vamos ver lá no finalzinho da aula, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não tem força cogente, e é uma questão pegadinha certa de prova também, tá? Então, a gente está falando aqui de alguns tratados internacionais, a gente não está falando da Declaração Universal, tá? Bacana demais essa proposta do Supremo. Supremo TV arrasando, como sempre, melhor curso preparatório do Brasil para carreiras policiais, então, nem se fala, não tem para ninguém. Vamos voltar, gente, vamos lá. Voltando, para não perder aqui o nosso roteiro. E a segunda posição, o segundo ponto que a gente tem que estudar a respeito da universalidade dos direitos humanos é que o Estado, ele vai passar a ter a sua soberania relativizada. Isso vem a partir de quando, gente? A partir da Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo. Face às atrocidades todas cometidas pelo regime nazista, o que acontece? Sai um pouquinho de cena essa soberania estatal e dá espaço para um segundo plano. Então, se o indivíduo não tem os seus direitos garantidos num primeiro momento, na base, ou seja, dentro do seu estado, ele pode pleitear esses direitos junto à comunidade internacional, tá? Então, essa é a noção também de universalidade. Terceira característica, que é a complementariedade. Gente, é só um panorama, tá? Sobre essas questões. Vale a pena dar uma lidinha. Complementariedade. Vamos lá. Depois a gente fala no final, hein? Vaga pro aulão, nananã, a gente conversa sobre isso. Complementariedade. Lembram-se das 3 gerações, pelo menos as principais, que tem autor que fala, tem 8ª geração? Ah, surtei! Não! Para sua prova, você vai ficar com as 3 gerações ou dimensões ou famílias de direitos humanos. Vai dar um pulinho ali na 4ª e na 5ª, vai dar uma lida, tá? Tiago Pereira, oi! Você e Ellen Lima broncando a prova. Beijo pros dois. Vamos lá, gente, voltando. Quando você pega as 3 gerações ou dimensões, as principais, né? O que a gente precisa trabalhar com elas? As gerações, dimensões ou famílias. Chefinho, professor Bruno Zampier, olá! Estamos falando das características dos direitos humanos. Segundo ponto da nossa revisão. Vai levar puxão de orelha porque chegou atrasado na minha aula, ok? Vamos voltar, gente. Complementariedade, prestem atenção. Os direitos das gerações, dimensões ou famílias, eles são complementares. Significa dizer, por isso que o termo dimensão é mais utilizado, você deve já ter lido isso, é mais correto, é mais novo, é um termo mais fresco, porque geração dá a ideia de algo estanque, não é? E a dimensão dá a ideia de algo que traz essa característica da complementariedade. Então, os direitos de segunda geração, por exemplo, um direito à saúde, um direito à educação, ele só pode ser garantido se eu tiver primeiro uma vida digna, um direito de primeira geração. Então, as gerações, dimensões ou famílias são complementares.
complementares, característica da complementariedade. Quarta característica, historicidade. O que é historicidade? Os direitos humanos, aí é casadinha aí com a complementariedade, eles são frutos de uma perspectiva histórica, de um bojo, de um processo de amadurecimento histórico, ok? Então, a historicidade traz que esses direitos humanos são frutos da história social. Lembram-se dos ideais da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade são correspondentes às 3 gerações, dimensões ou famílias de direitos humanos. Liberdade é a primeira, as liberdades negativas, individuais. Igualdade é a segunda, as liberdades positivas, o fazer estatal, a mão forte estatal agindo para garantir as liberdades negativas. Não é? A igualdade agora ela é material e não apenas formal, como na primeira geração. E os direitos de fraternidade ou solidariedade de terceira geração. Joia? Quinta característica, inalienabilidade ou indisponibilidade. O que é inalienabilidade ou indisponibilidade? Significa dizer que os direitos humanos não têm conteúdo econômico, ok? Não tem. Por quê? Porque não há uma relação de oferta e de procura. Pensem bem. Se os direitos humanos são oponíveis a todos, se todos têm oportunizada, melhor dizendo, essa possibilidade dos direitos humanos, não há por que vendê-los, dispô-los. Ué, Elisa, mas estou pensando aqui, o direito à propriedade, tá? Eu tenho um carro, tenho uma casa, eu quero vender. Como assim é inalienável? Não é o objeto do seu direito que não pode ser alienado. O que não pode ser alienado é o seu direito a ter esse direito, a ter esse bem, tá? É o direito do ser humano à propriedade, por assim dizer, né? Vamos pegar o exemplo da propriedade que fica claro para a gente entender. Legal? Então, indisponibilidade ou inalienabilidade são sinônimos para a maioria dos doutrinadores dos direitos humanos. Próxima característica, essencialidade autoexplicativa. Os direitos humanos, eles são essenciais para uma vida digna. Nós vamos ver também o corolário da dignidade da pessoa humana mais para o finalzinho da nossa exposição. Mas lembrem-se que a essencialidade, os direitos humanos, eles são essenciais a todos os seres humanos, até por uma perspectiva jusnatural, tá? Pela simples condição de ser o homem, homem. Outra característica, imprescritibilidade. Os direitos humanos, eles não se perdem pelo decurso do tempo. O que existe na legislação, o que existe em alguns tratados e em alguns acordos, cartas, pactos, são prazos para o exercício desse direito, que não quer dizer que a pessoa perdeu o direito, ok? Então, se na sua prova cair que os direitos humanos são imprescritíveis, você vai dizer que sim. Legal? Próxima característica, irrenunciabilidade. O fato do titular de um direito humano renunciar a ele não dá o direito de outra pessoa violá-lo. Então, vamos supor que eu sou empregador e você que está me vendo trabalha para mim, está querendo comprar uma casa, uma pessoa super trabalhadora, eu sou uma pessoa super bacana também. Você fala, Elisa, olha, eu vou trabalhar 7 dias por semana durante 22 horas por dia, tá? Eu quero fazer isso, eu preciso juntar uma grana. Poxa, fulano, eu te pago bem, eu acho que você é batalhador, vou te pagar o melhor que eu posso. Você vai trabalhar 22 horas por dia para mim. Tô na melhor das intenções, concordam? Mas eu não posso fazer isso, porque existem regras, por exemplo, da Organização Internacional do Trabalho, que não me permitem fazer isso, violar esse direito humano, ok? Então, os direitos humanos são, anotem, irrenunciáveis. Nona característica, inexauribilidade. Os direitos humanos, eles trazem a possibilidade constante de renovação. Eles não são exauríveis, eles não se esgotam, eles não acabam. Então, o processo histórico está casadinho também com a historicidade. O processo histórico, ele traz esses direitos humanos. Não existe, não há o que se falar em direitos humanos que acabam, que se findam, que se exaurem. Legal? 10ª característica que você certamente viu nas aulas da maravilhosa professora Renata Abreu, que é a vedação ao retrocesso ou vedação do retrocesso, para os que assim preferem. O que é a vedação do retrocesso, gente? Os direitos que foram garantidos, eles não podem voltar, eles não podem retroceder, eles não podem ir atrás, ok? Então, se o Estado conquistou, se os indivíduos de um Estado conquistaram determinados direitos, direitos que são importantes, essenciais, inexauríveis, professor Belo, lá, fera, cobra aí do processo penal, beleza, professor? Seja muito bem-vindo à nossa aula, à nossa humilde explanação, porque eu tô aqui com feras do direito, né? A gente que tá começando, feras, aí a gente fica tremendo nas bases. Mas vamos voltar. Vedação ou retrocesso. O que acontece? O Estado, ele não pode retroagir nos direitos já conquistados. Efeito cliquet ou clique, para os que preferem, isso aí, não pode. Aí vem o Estado e vem
de encontro a essa vedação do retrocesso com o que, Elisa? O Estado vai alegar algo chamado reserva do possível. E o que é essa reserva do possível, Elisa? A reserva do possível, o Estado diz que por condições orgânicas ou materiais, o Estado não pode arcar com aquele direito, ele não pode garanti-lo. Isso é possível? No caso concreto, o judiciário pode aplicar dessa forma, pode entender dessa forma. Agora anotem, o que cai na sua prova é o seguinte, vem lá a pegadinha tentadora, maravilhosa, piscando em neon para você marcar o quê? Ela vem dizendo assim, que o Estado pode violar um direito humano, alegando aí a reserva do possível. Pode, gente? Não pode. Ele pode até não implementar, mas a violação dos direitos humanos, ela não é permitida, ainda que com invocação da reserva do possível. Todo mundo gravou isso? Ninguém vai esquecer das características? Legal. Terceira dica, gente. Essa dica, a FUNCAB tem tara, sabe tara? Não é nem predileção, não gosta. A FUNCAB é tarada por essa dica, que é um dos temas mais gostosos dos direitos humanos. Sim, há temas maravilhosos nos direitos humanos, que é a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Vamos esclarecer umas coisas aqui para a gente poder manter a nossa amizade, tá? Nada de Convenção Interamericana, gente, isso não existe. Convenção Interamericana. É Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu vou explicar para vocês aí uma diquinha para a gente poder guardar, tá? O que é essa Convenção Americana de Direitos Humanos, Elisa? É a mesma coisa que o Pacto de San José da Costa Rica. Ah, essa eu já ouvi falar. Então pronto, agora você já sabe o que é. A Convenção Americana é sinônimo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou dos Direitos Humanos, ou sobre os Direitos Humanos, para ser mais técnica, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos é sinônimo, a mesma coisa, é um outro nome, para o Pacto de San José da Costa Rica. Legal? Ela é de 1969, anotem, isso cai em prova, Elisa? Cai. Ela é de 1969, ela foi promulgada pelo decreto 678 de 1992, fazem parte da convenção apenas os estados da OEA, Organização dos Estados Americanos, só que nem todo estado da OEA faz parte da convenção. Não, Elisa, não. Por exemplo, pra você guardar e não esquecer, Estados Unidos e Canadá não fazem parte, tá? Só para você lembrar disso. Cai em prova? Não deve cair, mas é bom que dá pra tirar uma onda depois se você precisar dissertar sobre isso ou falar sobre isso. Legal? Tá. A Convenção Americana dos Direitos Humanos, ela tem dois órgãos que são fundamentais, são de fundamental compreensão. E são esses órgãos que vão cair na sua prova. Tem questão escrita claríssima sobre a composição desses órgãos, tá? O que acontece? Os dois órgãos são a Comissão e a Corte. Comissão e Corte o que, Elisa? Lembra que a Convenção é Americana de Direitos Humanos ou sobre Direitos Humanos? Pois bem, a Comissão e a Corte são Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então lembra, se são órgãos, são internos, usa o prefixo inter e coloca lá. Então, Convenção Americana, que é o pacto, e os órgãos são Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para você não errar. Legal? Então vamos lá. Isso aí, ó. Sinônimo, Pacto de São José da Costa Rica, 1969, Decreto 678 de 92, OEA. Isso aí que nós falamos agora há pouco. Composição, primeiro, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Qual é a sua composição? Anotem, isso foi questão textual da FUNCAB. 7 membros chamados comissários. Esses membros, eles são escolhidos a partir de uma lista... DH não é de Deus, é a coisa mais linda desse mundo, gente. É a matéria mais maravilhosa desse mundo. Eu não sei como é que vocês não descobriram isso ainda. Vamos lá, vem comigo. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é composta por 7 membros. Esses membros são escolhidos a partir do envio pelos estados que fazem parte da convenção, os estados da OEA que fazem parte da convenção. Cada estado, é o sigla latino, gente, vamos abstrair. Cada estado, gente, não vai ter condição. Eu vou ter que pegar esse cachorro, só um minutinho, gente, ao vivo. Pera aí, só um instante. Porque ele não vai parar de latir. Vem cá. Pronto, adoro aparecer. Então, Sig vai dar aula de Direitos Humanos. Oi, galera. Oi. Vamos lá. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é composta, vamos voltar, por 7 membros chamados comissários. Os membros, eles são enviados, o nome desses membros, pelos estados. Cada estado pode formular
uma lista que é até tríplice, até 3 indicados. E um desses indicados já caiu em prova também, tá? Um desses indicados não pode ser da mesma nacionalidade do estado proponente. Então, o estado X mandou o João, o José e o Pedro. Ou o João, ou o José, ou o Pedro não podem fazer parte, não podem ser nacionais desse estado. Legal, gente? Tá? Não se esqueçam disso. Então, são 7 membros, um mandato importantíssimo que caiu na questão. É de 4 anos, sendo permitida uma reconvenção. Então, é permitido que mais 4 anos de mandato sejam acrescidos. Gente, o SIG está enlouquecido. Não é permitido que o Estado... É permitido, perdão, que o Estado acresça aí 4, que a comissão, perdão, acresça 4 anos a esse mandato. Então, 7 membros chamados de comissários, um dos membros mandados na lista que é até tríplice pelo... Pronto, coloquei o SIG no chão. Na lista que é até tríplice pelo Estado, não pode ser nacional daquele Estado, ok? O mandato é de 4 anos e pode haver uma reconvenção, ou seja, uma reeleição para esse mandato, tá? O que é a comissão? Gente, é tudo, é cachorro, aí tá passando, entendeu? Um samba, tum. Aqui no fundo tá complicado, mas a professora vai ficar firme, porque afinal vocês têm uma prova para fazer, vocês vão passar e vocês vão ser meus colegas de profissão, legal? Para que serve essa comissão? O que é essa comissão? Ela é meio que a porta de entrada para as denúncias, para as petições lá na convenção. E a função da comissão, a ideia da comissão, nós nem vamos bater muito nisso aqui não, que é mais a composição que a FUNCAB gosta, mas só para vocês saberem, não é de judicializar o conflito. A ideia da comissão é de apaziguar esse conflito, tentar resolver esse conflito junto aos estados, tá? E aí, se isso não der certo, a gente tem aí a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E como é que é a composição dessa corte, Elisa? Para você não esquecer, são 7 membros nos dois. Olha que beleza, para guardar. Tanto na comissão quanto na convenção. 7 membros. Sendo que na Comissão Interamericana, como nós falamos, o mandato é de 4 mais 4 anos. E na corte, não. O mandato é de 6 mais 6 anos. Ou seja, também é permitida uma reconvenção, mais por mais 6 anos, tá? Não é mais por 4. São 7 juízes, todos de nacionalidade distinta. Os membros lá da comissão eram os comissários, lembram? E aqui da corte, juízes. Os 7 membros, os 7 juízes, são de nacionalidades distintas. Não pode haver 2 juízes, também é questão de prova. Não pode haver 2 juízes da mesma nacionalidade. Legal? Então, não vamos nos esquecer disso. E a corte, que também é outra pegadinha, ela tem uma dupla função. A corte, ela é tanto consultiva quanto contenciosa. E o que cai na sua prova? Qual que é a diferença? A competência consultiva da corte é uma competência que o Estado não tem que aceitar. Ela é automática. A partir do momento que o Estado integra a convenção, ela é automática. Ele se submete à competência consultiva da corte, ok? Agora, a competência contenciosa da corte, não. Olha que interessante. O Estado tem que dizer, eu aceito. O Estado tem que falar, não, eu quero, eu não quero que a corte tenha ingerência aqui sobre os meus conflitos, sobre as minhas questões, tá? Então, a competência consultiva, anotem, ela é automática. E a competência contenciosa da corte, não. Ela é de acordo com a manifestação de vontade de cada Estado. Não vamos nos esquecer disso, lembram-se da composição, tem que decorar, colar no espelho do banheiro. Vamos fazer esse trato? Porque isso é questão, já foi questão várias vezes da FUNCAB e vai cair na sua prova, você vai dar um sorrisinho e vai lembrar de mim, tá? Agora, vamos para o controle de convencionalidade. Na DPE Bahia caiu que a consulta da corte é vinculante. Exatamente, eu acabei de falar que a competência consultiva da corte, ela vincula, ela é automática. Se falar que é vinculante, se falar que é automática, ok, tá? Agora, a contenciosa não, o Estado tem que se manifestar, como eu falei, beleza? Aí, professora, eles nem viu o DPE parar, DPE é o que é Bahia, né? Nem viu, e aí caiu, vocês já viram que cai mesmo, tá? Vamos lá, gente. Controle de convencionalidade. Que bicho de 7 cabeças é esse? Vamos só tecer umas noções gerais para a gente tentar entender o que é esse controle. Dá para falar uma aula sobre isso, mas em linhas gerais. Na verdade, falar sobre controle de convencionalidade é a gente ver se a legislação de um país ela está em acordo com os tratados internacionais sobre direitos humanos. Então, você não sabe nada de controle de convencionalidade. O que eu tenho que guardar, Elisa? Você guarda isso.
tá? Você guarda isso. O que você vai ter que gravar? É que falar em controle de convencionalidade é a gente tratar se a legislação de um país está de acordo com os tratados internacionais que o Estado se comprometeu a cumprir, que o Estado ratificou. Tá? Essa é a primeira noção que você tem que ter. Só que antes da gente falar desse controle de convencionalidade, é importante que a gente fale sobre o mecanismo de incorporação dos tratados internacionais no Brasil. Vamos falar primeiro, esquece o controle de convencionalidade, deixa numa caixinha. Esquece também os tratados internacionais sobre direitos humanos, tá? Vamos falar dos tratados internacionais lato sensu e ponto. Os tratados internacionais também caiu aí, convencionalidade na DPE Bahia aí. Pronto, quem fez DPE Bahia tá pronto, vai fazer a prova lindamente de DPC Pará, tá? Afinal, o delegado de polícia é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais, tá? Não vamos achar que isso é só coisa do defensor, não. É o primeiro garantidor, a primeira análise jurídica do fato é feita por você, futuro delegado de polícia. Então esteja consciente que os direitos humanos são disciplina fundamental para o exercício da sua profissão e não apenas para a sua prova. Vamos voltar. Vamos falar da regra dos tratados internacionais de direitos, que não direitos humanos, da regra geral, tratados internacionais. Eles são incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro como que, né? Aí vem a noção da paridade normativa. Eles são incorporados com a ideia de lei ordinária federal. Os tratados internacionais lato sensu. Eles vão ocupar a mesma posição na pirâmide, vão ocupar na mesma posição das leis ordinárias federais. Não há o que se falar em equiparação constitucional. É a paridade normativa. Só que existem duas exceções a essa paridade normativa e uma delas vai cair na sua prova. A primeira que não vai cair é a exceção lá do Código Tributário Nacional do artigo 98, que diz que os tratados internacionais em matéria tributária ou eles revogam ou eles alteram a legislação interna existente sobre o assunto, tá? Só para você saber, tirar uma onda se você tiver que dissertar num futuro sobre isso. Essa não vai ser a exceção que vai cair na sua prova, a não ser que aí o examinador tenha assumido um nível de requinte maior e como dizem aí vários professores e a gente está no mesmo barco, vamos trabalhar um degrauzinho acima? Vamos um pouquinho acima aí do que a prova vai te cobrar para você não ter surpresa? Legal. Os tratados internacionais, lei ordinária federal. Tá. Primeira exceção, a paridade normativa. CTN, artigo 98. Segunda exceção, são os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos. Como é que um tratado internacional sobre direitos humanos, Elisa, pode ingressar no ordenamento jurídico brasileiro? Ele vai ingressar de duas formas. Primeira forma que esse tratado pode ingressar é com o status de emenda constitucional. Isso não é novidade para você, que você certamente estudou em Direito Constitucional e nos seus estudos de Direitos Humanos, que eu sei que você já faz um tempão. Tudo isso que eu tô falando para você não faz nenhum sentido, né? Não tem nenhum sentido. E o FUMA, gente, as pessoas hoje, já apareceu aqui fora Temer, e o FUMA, Bolsonaro, arrepia, a pessoa falando, né, de Bolsonaro na aula de Direitos Humanos. Mas vamos voltar, tá cortando o áudio. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo legal? Todo mundo ouvindo? Dá só joinha aí. 2 ou 3 joinhas, não precisa lotar a tela não. Vamos lá. De duas formas. A primeira é com status de emenda constitucional. E você tá careca de saber. É aquele quórum qualificado lá do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. 3/5, 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. Isso tem que saber de cor salteado, não há dúvida. Dá uma lidinha lá. Artigo 5º, parágrafo 3º. Vocês estão me ouvindo, gente? Legal? Normalizou? Normalizou? 3/5, então, 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional é o quórum qualificado. Para quem não ouviu, valeu, pessoal, valeu, já tive retorno. Para quem não ouviu, essa é a primeira forma, aquela exceção à paridade normativa que vai cair na sua prova. É a primeira forma que um tratado internacional sobre direitos humanos ingressa no ordenamento jurídico pátrio. A segunda forma é como norma supralegal. E o que é essa norma supralegal, gente? Beleza, pessoal, já tá aí. Tá? Depois a gente volta lá na exceção. A primeira do CTN, artigo 98, não vai cair na sua prova. E a segunda exceção primeiro, são os tratados internacionais de direitos humanos. Primeiro, é isso que a nossa querida Ellen Mami falou, 3/5 dos votos, em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. Tá? Ou bicameral, como alguns preferem. Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Tem que ler, saber de cor e salteado. E outra forma que as normas internacionais de direitos humanos, os tratados internacionais de direitos humanos, podem ingressar no ordenamento jurídico brasileiro é com status de supralegalidade, como diz a nossa querida colega aí. Supralegalidade. Imaginem a pirâmide kelseniana, tá? Ou kelsiana.
a pirâmide. A gente tem no topo a Constituição, aquilo que você está cansado de saber, a legislação, vamos falar de um bolo só, aqui embaixo, e aquela linhazinha que separa a Constituição das demais normas seria esse status de supralegalidade, acima da legislação infraconstitucional e abaixo da Constituição. Essa seria a regra que não o quórum qualificado. Aí, professora Renata Abreu falando do tema dela, falando aí de quórum qualificado, falando de supralegalidade, professora Renata Abreu, que é a segunda forma que pode um Tratado Internacional de Direitos Humanos ingressar no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Ficou claro? Isso ficou claro. Tudo isso para falar do controle de convencionalidade, tá? E aí a gente tem o seguinte ponto, gente. Quem trouxe essa noção de controle de convencionalidade para o Brasil, quem falou sobre isso aqui, o pai disso, é o fantástico Valério Mazzuoli, que é um dos maiores doutrinadores sobre direitos humanos, se não for o maior. A gente tem a professora Flávia Piovesan e uma série de outros, né? Mas o professor Valério Mazzuoli, ele traz essa noção e ele entende de forma diferente do Supremo Tribunal Federal. O que vai cair na sua prova é a posição do Supremo Tribunal Federal. E é nela que eu vou bater o martelo com você, tá? Mas é importante que você saiba que, para o professor Valério Mazzuoli, os tratados internacionais de direitos humanos, independentemente de quaisquer condições, eles vão ingressar no ordenamento jurídico com essa força brasileiro com uma força maior. Com o quê? Com essa força constitucional. Então, para o professor Valério Mazzuoli, não interessa o quórum de aprovação desses tratados, tá? Gente, vamos parar de comentar? Porque aí o pessoal não deixa cair. Tá? Quem tiver que caindo aí, sai uma sugestão que eu dou, mas volta para pegar a nossa última dica, que se você não voltar, é praga de professor. Vai cair esse pedacinho, tá? Então sai e volta. Não deixa, não abandona a gente, não. Volta aqui para o controle de convencionalidade. O professor Valério Mazzuoli, então, ele diz que todas as normas, os tratados internacionais de direitos humanos, eles são incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro com esse status constitucional, esse status, essa força maior, tá? E o que é essa noção para o controle de convencionalidade? Antes da gente falar da posição do Supremo Tribunal Federal, vamos falar do duplo controle de convencionalidade ou o duplo controle vertical material. O que é isso? Ora, para que as normas produzam os seus efeitos no ordenamento jurídico brasileiro, elas têm que obedecer, primeiro, o controle de constitucionalidade, tem que estar de acordo com o controle de constitucionalidade, ou seja, de acordo com as normas constitucionais, aquelas normas acima, e tem também que estar de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos, que é o chamado controle de convencionalidade, aquela definiçãozinha inicial que nós demos, e agora a gente está começando a fazer um sentido para isso tudo. Então, além do controle de constitucionalidade, que você também já sabe de cor salteado do direito constitucional, a gente tem o controle de convencionalidade, que é a conformidade da legislação interna com esses tratados internacionais sobre direitos humanos. Então, qual que é a conclusão que o STF chegou? Ora, não vou dar aqui uma aula de controle de constitucionalidade de jeito nenhum. Isso é com a professora maravilhosa Renata Abreu. Comigo, não. Então, vamos pressupor que você já conheça os controles de constitucionalidade, as formas pelas quais ele se expressa. Então, se a gente pegar, assumir a tese de que os tratados internacionais de direitos humanos, eles também podem contar com o status supralegal e não apenas o constitucional, ou seja, se a gente afastar a posição do professor Valério Mazzuoli e ficar com a posição do Supremo Tribunal Federal, daquelas duas formas de ingresso desses tratados, se nós assumirmos essa supralegalidade, a gente só pode inferir e deduzir que essa supralegalidade só pode ser controlada de forma difusa, ou seja, por um juiz concreto, no caso concreto. E por que isso, pessoal? Pensem, porque o controle de convencionalidade concentrado, ele estaria, da mesma forma, ele estaria no mesmo patamar do controle de constitucionalidade concentrado. Seriam a mesma coisa, e não naquele caso concreto. Por quê? Porque a norma já é constitucional. Então, eu tenho que admitir, para ter o controle de convencionalidade difuso, eu tenho que admitir que existem normas supralegais e não apenas aquelas normas constitucionais sobre direitos humanos, como diz o professor Valério Mazzuoli. E no controle de convencionalidade concentrado, que corresponderia, segundo o STF, se cair isso na sua prova, você vai marcar que sim, que corresponderia ao controle concentrado de constitucionalidades, pode se dar de três formas: por ADI, por ADCOM, ou ADC, para os que preferem, e por ADPF. Legal?
Vamos passar para o quinto ponto da nossa aula e último. Tá acabando, mas com certeza vai fazer diferença na sua prova. Bem rapidinho. 2 tópicos, na verdade. Vamos bifurcar esse quinto ponto para eu ganhar uma diquinha aí. Também tema de predileção da FUNCAB, tá, gente? Nós temos que saber de cor e salteado sobre a dignidade da pessoa humana. É muito simples de guardar. Lembrem-se que a dignidade da pessoa humana, ela tem uma dupla função. E qual é essa dupla função, Elisa? Ela é unificadora e ela é hermenêutica. Ela é unificadora porque, na verdade, a dignidade da pessoa humana é o eixo axiológico, essa expressão cai demais, então gravem. A dignidade da pessoa humana é o eixo axiológico de toda a Constituição. Prova disso é que, como fundamento da República Federativa do Brasil, lá no artigo 1º, no inciso 3º da Constituição, vem a dignidade da pessoa humana. Então, ela é o eixo axiológico da Constituição Federal, da Constituição de 88, e é o princípio sobre o qual todos os outros é o direito, é a razão de ser de todos os outros. De nada adianta ter uma educação se não for uma educação digna, uma vida se não for uma vida digna, e assim por diante. Então, essa função é a função unificadora. E nós temos também a função chamada de hermenêutica. E o que é a função hermenêutica? É interpretativa, ela serve, na verdade, para limitar e para guiar toda a interpretação constitucional, tá? Olá, amor Brasil, oi! Toda a interpretação constitucional. Então, a dignidade da pessoa humana é o eixo axiológico, gravem isso, da Constituição. Joia? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só fazer um apanhado rapidinho, que dá para falar uma aula sobre isso. Sig não para. Dá para fazer uma aula sobre isso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, faz muito tempo que começou, estamos na última dica, mas basta que você veja a nossa revisão. Depois aí vai estar gravado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles querem comer, já comeu, você não tem noção, ô Fernanda, já comeu e comeu muito, tá uma bolota, um toiço, você precisa ver. Volta aqui. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é datada de 1948, depois a criação da ONU é de 45, não confundam, tá? A ONU foi criada em 45, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada em 1948. Leitura obrigatória, repito para quem está chegando agora, para sua prova de Direitos Humanos, tem que ler, são só 30 artigos. Pode entrar lá rapidinho no Google, acabando a nossa transmissão, e dar uma lida, porque é fundamental. Vamos voltar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela veio face e depois de todas aquelas atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, nas noções de fraternidade e solidariedade, na noção também de universalidade, um espírito de corpo entre aqueles estados internacionais. Essa declaração, o que mais cai em prova sobre a Declaração de Direitos Humanos, Universal dos Direitos Humanos, anotem, é a natureza jurídica da declaração. A Declaração Universal. Ler a Declaração Universal? Sim, eu vou ser delta. São 30 artigos, é rapidinho. Tem que ler, leitura obrigatória, não é uma vez só não. Você vai ler todo dia, castigo, tá? Senão vai cair praga de professor de novo. Vai cair na sua prova dispositivo literal da Declaração Universal de Direitos Humanos. Corre lá. Da mesma forma, a Convenção, tem que ler, tá? 30 artiguinhos só, beleza? Vamos voltar. Perguntaram aí de direitos humanos. Como é que eu acho quando eu faço curso Supremo TV? Lógico, DPC Paraí, tivemos as aulas de Direitos Humanos, os alunos dando um retorno legal pra gente, é assim que a gente cresce. Obrigada por isso, aceitamos todas as críticas também pra gente poder crescer, senão não faz sentido. Volta. Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não tem força cogente, ela não é obrigatória. Os estados, eles não têm que cumprir a declaração. Tá chocado? Pois é, primeira vez que eu li isso também fiquei. Mas eu vou te explicar por quê. A natureza é de resolução. E a resolução, ela tem força de recomendação. Então, na sua prova... Olha que assertiva maravilhosa para você marcar, gente. Na sua prova. Que a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem força cogente, jurídica, obrigatória aos estados. Olha que maravilha. Você marca o X e passa para a próxima, você nem lê. Só que você vai cair bonito. Tá errado. Tá? Porque a Declaração Universal, o documento da Declaração Universal não tem força cogente. Ela não é obrigatória porque tem natureza de resolução e as resoluções têm força de recomendação. Resoluções não são tratados internacionais. Gravaram isso? Vou repetir. Resoluções não são tratados internacionais, elas são recomendações.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é fruto da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, da ONU, tá? Então, isso é uma recomendação, é uma resolução, todo mundo chocado. Não tem força cogente. Então, tem vários sinônimos. Não é tratado internacional, não é formalmente exigível ou juridicamente exigível, nada disso. A professora viu uma questão que é vinculante e tal. O que acontece? O texto da declaração, ele foi repetido. Eu não sei qual foi o termo, tá, Gustavo Mendes? Os termos dessa assertiva, mas eu vou explicar para você, vamos ver se aclara aí na sua cabeça. Os termos da declaração, eles foram repetidos depois em outros documentos. E quando foi isso? Foi nos pactos de Nova York, no Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, esse texto ele foi repetido nesses pactos. E esses pactos, sim, têm força de tratado internacional, tem força cogente, são juridicamente exigíveis, são ratificados pelos estados, assinados pelos estados. Entenderam? Então, gente, assim, sinceramente, é uma falta de respeito. Se tivesse como banir, não tem nem como ignorar uma coisa dessa, né? Veio só tumultuar a sala. Então, peço desculpa aí aos seguidores, às pessoas que estão batalhando por um sonho, batalhando aí pela prova de delegado de polícia civil. Vamos deixar esses comentários absurdos pra lá e vamos continuar nossa aula, que é o que interessa. Vamos voltar. Então, o que tem força, não dá pra bloquear agora, porque eu não vou perder meu tempo e a minha aula fazendo isso, mas depois a gente vai bloquear. Galera, vamos lá. O que acontece? O que a gente precisa ter em mente é a natureza jurídica da declaração. Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não tem força, vou repetir, não é juridicamente exigível, ela não tem força cogente, ela não é obrigatória. O que é obrigatório, agora é a sinfonia dos cachorros, porque tem gente chegando em casa, entendeu, galera? Então, aí tem gente, tá aberta a porta, tem gente chegando em casa e os cachorros estão latindo desesperadamente, mas já estamos acabando. O que acontece? A declaração, ela não tem essa força cogente porque ela não tem natureza de tratado internacional. Tá? Não tem a natureza de tratado internacional. E a declaração, ela vai ser reproduzida, ela vai ser passada para outros documentos, que são os pactos de Nova York, que são o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses pactos, sim, são juridicamente exigíveis. Pronto, fechamos o raciocínio, porque os cachorrinhos começaram a latir e me deixaram completamente tonta aqui. Pessoal, essas foram as nossas dicas de direitos humanos. Eu espero que vocês façam uma excelente prova. Aos que estarão conosco lá no super aulão do Hora H. Professora, sumiu o áudio. Tô aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Dá joinha aí pra mim pra eu saber se vocês estão me escutando. Ah, valeu, professor. Ouvindo? Beleza. Vamos lá, aula direto ao ponto. Obrigada, mami. Vamos voltar, gente. Pensa aqui. Qual a mesma natureza jurídica? Só voltar. Resolução, tá? Recomendação. Não tem força cogente, não é juridicamente exigível. Espero que vocês façam uma prova maravilhosa, que vocês tenham sucesso. Espero tê-los em breve como colegas. Vocês podem contar comigo, com o Murilo aí, com o professor Bruno Zampier, que também é delegado, só que de Polícia Federal, na carreira. Quem estará conosco aí no super aulão do Supremo TV, bombou, sucesso, 2 auditórios ao vivo. Vai ser um prazer enorme. A gente vai bater papo, vai tirar foto, vai conversar, vai mandar energia boa, muita energia positiva para vocês fazerem a melhor prova possível. Últimos. Quem apareceu? Rubem Delta, amor da minha vida. Beijo. Não sei o que ele tá fazendo. Acho que ele lembrou na delegacia que é transmissão e voltou. Gente, as dicas finais, tá? Primeiro ponto que a gente não pode esquecer, ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos, só 30 artiguinhos, não custa nada, e vamos ler mais de uma vez até a prova, ok? Não vamos nos esquecer. Ler a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, não é Convenção Interamericana, é Convenção Americana, lembrar dos órgãos. Dá uma olhadinha também na ONU. Eu vou entrar ainda, eu prometo pra vocês, eu vou entrar numa live na semana que vem, só pra fazer um apanhadinho sobre a ONU, tá? Que a composição da ONU costuma cair, mas essas dicas eu reputei mais importantes. A gente faz uma casadinha sobre gerações, dimensões ou famílias e ONU. Combinado? Todo mundo comigo semana que vem? Legal. Então, não deixem de ler também a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o famoso Pacto de São José da Costa Rica, porque é ponto específico do seu edital. Saiba ler, saiba interpretar o seu edital. Seu edital traz
4 pontos funda, TPI, boa, vou falar de TPI também, tá? Dos 4 crimes, marcado para a semana que vem. O seu edital, ele traz só 4 pontos. Então, a Constituição Federal, na Constituição, o que a gente pode explorar em direitos humanos? Artigo 5º, dá uma lida de cabo a rabo, tá? No artigo 5º. E a outra coisa que a gente vai poder explorar é o direito à educação, a partir do artigo 205 na Constituição. Não sei por que a FUNCAB adora direito à educação. Então, fica essa dica aí para quem ficou até o final, o bônus, de ler a partir do artigo 205 da Constituição até, salvo engano, 214, tá? Direito à educação e o artigo 5º da Constituição. O que mais que eu posso falar de trunfo? Acho que só. Semana que vem a gente se encontra de novo. A gente tem uma transmissão semana que vem do Contagem Regressiva do Supremo TV com o fantástico professor Chiquinho do Penal, Francisco Menezes. Vai trazer os pontos mais importantes. A aula vai bombar, porque penal a galera adora, diferentemente de direitos humanos, mas nós vamos tentar fazer com que vocês se encantem mais pela matéria. Não percam a transmissão de semana que vem, tá? Quem viu aí as outras transmissões sabe que foi sucesso, sabe que vai fazer uma prova muito melhor depois dessas dicas, porque a turma do Supremo é muito engajada, a gente está realmente acreditando na sua aprovação, ok? Obrigada aí pelo carinho, aí, Chiquinho animal, Chiquinho é maravilhoso, né? Pessoal, obrigada pelo carinho, pela compreensão aí, com cachorro latindo, com gente chegando, com gente inconveniente aparecendo, mas essa miscelânea toda é o que traduz a loucura aí da preparação para um concurso público. E eu vou ficar na torcida e com todo carinho para que vocês façam uma prova maravilhosa. Um beijo no coração de cada um de vocês. Estamos disponíveis aí nas redes sociais, @ElisaEMurilo, Elisa conhece, Murilo com 2 L's, Murilo Delta, @gmail.com. Esse é o e-mail, a louca, elisemurilodelta@gmail.com. E no Instagram, @elisemurilodelta, tá? Instagram do Supremo TV, para quem não segue, @Supremo TV. Tem que seguir as melhores dicas dos melhores professores, você não pode ficar de fora. Beijo, 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 até a próxima. Tchau.